Olá, alunos e alunas do IMG. Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre ética e ética cristã. A ética cristã no Novo Testamento, literalmente, ela dá continuidade, ela tem o seu segmento nos evangelhos e ela também prossegue nos escritos apostólicos. Quando nós olhamos para a vida diária do nosso Cristo, de Jesus, nós percebemos que Jesus ele travou grandes embates com os líderes religiosos da sua época, que estavam engessados na lei, dando à lei, excessiva formalidade, principalmente no tocante às práticas litúrgicas. Então, os religiosos da época de Jesus, eles haviam engessado toda a lei, todo o arcabouço ético e com um enfoque na parte litúrgica desta lei que haviam dado. E sabemos que toda rigidez, que todo engessamento, ele causa mais mal do que bem. E é por causa desse engessamento que muitas vezes os próprios líderes religiosos acabavam por tropeçar naquilo que pregava, tropeçar naquilo que ensinava. Entretanto, nós também observamos outros pontos que literalmente dizem respeito ao relacionamento entre os irmãos. Olha só, quando Jesus curou o homem que tinha uma das suas mãos mirradas, em um dia de sábado, os fariseus utilizavam a lei para redarguí-lo, para ameaçá-lo, para tentar intimidá-lo. E isso nós vemos em Mateus, capítulo de número 12, do verso de número 2 ao verso de número 10. O Messias, no entanto, cita o profeta Oséias, que literalmente eles entenderam aquilo que Cristo estava dizendo, citando Oséias, capítulo 6, verso de número 6, quando Oséias disse que eles não entendiam o significado das palavras misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Por causa do engessamento dessas leis, por causa da rigidez das leis cerimoniais, os religiosos da época de Cristo acabaram perdendo o significado verdadeiro da misericórdia e haviam substituído a misericórdia pelo sacrifício. Devido ao conceito que Jesus tinha sobre o sábado, os fariseus concluíram que eles estavam tentando acabar com o sistema da lei mosaica e, portanto, tinha de ser destruído. Então, quando os fariseus olham Jesus curando este homem em um dia de sábado, eles ficam aterrorizados, eles ficam inchados de tanta raiva, de tanto rancor, porque na cabeça deles, eles entendiam que Jesus estava literalmente querendo destruir a lei. O que eles não entendiam é que a misericórdia de Cristo veio para cumprir a lei mosaica. Então, Jesus não queria acabar com a lei, como eles pensavam. Jesus, ele queria literalmente cumprir como cumpriu em si próprio, em si mesmo, a lei mosaica. Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que Moisés escreveu, e descreveu a justiça pela lei. No entanto, na mesma carta, ele diz que Jesus é o fim da lei. Dê uma olhadinha em Romanos, capítulo de número 10, versos 4 e verso de número 5. Você percebe que Jesus literalmente ele veio para cumprir a lei. Ele veio literalmente para finalizar aquilo que já havia sido iniciado. Então nós vemos que nós temos um arcabouço, um conjunto, a ética dá continuidade nos evangelhos e permeia
todo o contexto do cânon sagrado das Sagradas Escrituras. Por isso, vamos ver sobre a ética de Jesus. Então, Jesus, vindo para cumprir em si mesmo a lei, vindo para ser o final da lei, não porque a lei estava acabada, mas porque a lei se completa. Ela tem a sua plenitude em Cristo e na misericórdia que Deus ele quer. Por isso, Oséias disse: quero misericórdia e não sacrifício. Então Jesus ele veio finalizar, completar, concluir. Então, a ética de Jesus. Olha só, Jesus restaurou o verdadeiro sentido da ética e ele o fez combatendo literalmente os religiosos. Por exemplo, o mestre e os seus discípulos foram acusados de transgredirem a lei por comerem sem lavar as mãos. Olha só, então, os religiosos que haviam fixado a lei de forma muito rígida, que havia tirado a misericórdia, substituído pelo sacrifício, olharam Jesus se alimentar, participar de uma refeição sem lavar as mãos, e isso serviu como subterfúgio, como argumento para eles criticarem, apontarem o dedo literalmente para Jesus. Mas nesse momento, Jesus, por sua vez, olha só o nosso mestre. Jesus, por sua vez, ele retrucou dizendo que os opositores da lei são os que a invalidam. E assim o fazem, olha só, e assim o fazem quando interpretam e aplicam erroneamente. Então Jesus ele diz, olha, aqueles que distorcem, aqueles que literalmente se opõem à lei, não são aqueles que lavam as mãos ou deixam de lavar em algum momento para participar de uma refeição, mas são literalmente aquelas pessoas que aplicam erroneamente a lei, levando o povo ao erro. Dá uma averiguada. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 9, e você vai ver bem explícito essa narrativa. Porque os religiosos colocavam as tradições acima da própria lei, como diz o médico amado, Lucas capítulo 7, verso 6 e verso de número 9. No Sermão da Montanha, Jesus vai além do que está escrito na lei acerca da prática do adultério. E simples, né? A simples cobiça já equivale ao ato de adulterar. Então nós vemos aí que Jesus ele aplica de forma correta a lei e muitas vezes ele vai além dessa lei, mostrando que a lei não pode estar sendo rígida demais, inflexível, porque muitas vezes Jesus ultrapassou essa lei, porque a lei diz, olha, que quem adulterar cometendo esse ato ilícito com a outra pessoa, tendo aí o contato literalmente carnal, ele vai cair em adultério, sendo o homem casado. Mas Jesus, ele vai muito além. E já falando também do adultério virtual, né? Da prostituição ou do adultério cometido através da internet. E até mesmo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele reconhece aquilo que Jesus havia dito há mais de 2000 anos atrás, sobre literalmente este pecar com o adultério virtual, pensamento, só de pensar, só de cobiçar, eu já estou incidindo nessa prática. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai além, ele vai muito além do que está escrito na lei sobre a prática do adultério. E a simples cobiça já é equivalente ao ato de adulterar. Mateus capítulo 5, verso 27 e verso de número 28. Mas Jesus ele não estava sendo rígido com a lei, ele não estava engessando a lei e não estava substituindo a misericórdia nem pela lei, nem pelas cerimônias, nem pelo sacrifício. Né? Então Jesus ele é aquele que traz um código de ética que vai além da própria lei, mas usando uma misericórdia plena, mas usando aí uma graça verdadeira. E a ética
era uma ética literalmente de princípios. Sabe por quê? Porque as orientações dadas ao povo da nova aliança, ou seja, a igreja de Cristo no Novo Testamento, são diferentes das que tinham sido dadas ao povo da velha aliança. O povo hebreu, a ética do Antigo Testamento é promovida pelas regras rígidas da lei. A do Novo Testamento, por princípios. Ao responder a um doutor da lei, Jesus mostrou que o princípio que rege a essência da regra, a essência da ética é o amor, e que dele depende as leis e os profetas. Então Jesus ele mostra a misericórdia, ele mostra o amor, e é do amor que procede todas as outras coisas. Mateus capítulo 22, verso 37 ao verso de número 40. O apóstolo Paulo, ele reproduz o ensinamento de Jesus ao dizer que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, verso de número 10. Gálatas capítulo 5, verso de número 14. Então, olha só, o amor é a base da lei, o amor é a base do código de ética, e também Paulo ele confirma, ele reproduz esse ensinamento do nosso Cristo, e Paulo ele literalmente vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Então, o que caracteriza o espírito ético cristão ou da ética cristã nas ações e nas expressões é o amor. Então, a minha expressão, as minhas ações, os meus atos voluntários devem ser pautados na ética, com fundamento no amor, porque o amor sustenta a ética e vai produzir o fruto que se encerra novamente no amor. Apesar de seu caráter não impositivo, a responsabilidade individual aumenta, porque parte do pressuposto de que um cristão é conhecedor do modo de pensar de Jesus. Então, quando nós partimos do princípio que todo cristão ele é conhecedor do modo de pensar de Jesus, porque ele tem os mesmos pensamentos de Cristo, nós vemos que cabe a cada indivíduo agir de acordo com o pensamento do Senhor. Dá uma olhadinha aí em Lucas, capítulo 12, verso de número 48. Então, nós percebemos que o código de ética, a conduta do cristão, é pautada no amor. Mas eu quero fazer uma ressalva. Não é esse amor propagado por esta onda que existe no mundo, que declara um amor sem compromisso, um amor sem responsabilidade, um amor permissivo demais, um amor que não aponta os erros, um amor que não corrige. O amor de Deus, o amor de Cristo, Deus é amor, o princípio é o amor e o final é o amor, é um amor equilibrado, é um amor que tem regras, é um amor que corrige, é um amor que tem, como nós vimos na videoaula anterior, que é um amor que traz para mim obrigações, responsabilidades, imposições. É um amor que eu vou ter que negar a mim mesmo. Eu vou ter que negar a minha vontade. E também terá sanções para aqueles que não cumprem essa regra pautada no amor. Então, nós vemos que a ética, né, e este movimento do reino de Deus pautado nesta ética, ela vai muito além da lei. Porque os religiosos que haviam engessado a lei, enrijecido essa lei, que haviam se tornado inflexíveis, que haviam se esquecido do amor, que havia substituído a lei pela misericórdia, ou seja, arrancado a misericórdia, colocado a lei rígida e, além disso, focado, colocado de forma intensa a lei cerimonial, o sacrifício. Então nós percebemos que tem regras, nós percebemos que existe correção, nós percebemos que existe aí um arcabouço de princípios que, se eu descumprir ou se eu deixar de fazê-lo, eu vou atrair sanções, pesares sobre a minha vida. Então a vida
dentro de uma ética, não é uma vida sem regras. Não é uma vida sem regras. E deixa eu lhe dizer, existe um termo próprio para nomear a vida desregrada, a vida sem regra, a vida pautada em uma ética egocêntrica, egoísta e perturbada e também perturbadora. Qual é o termo para designar uma vida desregrada? É o antinomismo. Então, quando falamos de pessoas que não têm um conjunto de ética, não têm um conjunto de regras, não vive debaixo de uma ética alicerçada, estruturada, estamos falando de uma pessoa que tem uma vida desregrada, fora da regra. Então, ela vive no antinomismo. E essa palavra, ela origina-se da junção de duas palavras gregas. Anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Então, o antinomismo, literalmente, são pessoas que vivem e pautam o seu viver, a sua conduta de forma anti-lei, fora da lei, que não se submetem à lei. Mas mesmo essas pessoas têm um conjunto, né, de ética distorcido, desregrado, que não está embasada em uma lei séria, em uma lei firme. Então, pessoas que vivem no antinomismo, pessoas que vivem sem lei. Dessa forma, o antinomismo é o nome que se dá ao ato de insubordinação às regras, movido pela liberdade de se fazer o que considera adequado. Então, uma pessoa que vive pautado no antinomismo, ela está fora porque ela não inclui a lei, o conjunto de ética pautado na lei, ela está fora, ela vive desregradamente, ela vive fora da lei. E literalmente é este indivíduo que vive fora da lei. Não podemos dizer que o ímpio vive sem regras, uma vez que há normas na sociedade a que todos estão sujeitos, tais como leis civis, leis de trânsito, pagamentos de impostos e etc. Então não podemos falar também que o ímpio, o descrente, ele vive fora das leis, ainda que queira viver, se tornando um fora da lei e será punido por causa disso, né? Todos aqueles que querem viver sem lei, eles serão punidos, porque existe lei. Existe lei. Nós temos um ordenamento jurídico, nós temos um código penal, nós temos um código civil, nós temos aí o código das famílias. Então nós temos um arcabouço de lei. Vivemos debaixo dessas leis, mas nós temos um código de ética maior que essas leis, que é um código de ética pautado no reino dos céus, nos ensinamentos do nosso Cristo, do nosso Senhor. Porém, o nosso objetivo é tratar de regras que dizem respeito à vida cristã, que são sublimes, que são maiores, na qual estão subtendidas as questões relacionadas à obediência e à desobediência. Porque no Código de Ética do Reino de Deus existem as questões que se tratam ou que tratam das obediências e das desobediências. A vida fora do padrão de Deus é determinada, né, ou delimitada pelo pecado. Nesse ponto, trataremos especificamente da vida fora das regras divinas. Da vida fora das regras divinas. Olha só, algumas características do antinomismo. O antinomismo é negativo, extremamente negativo, por ser, por ser, por ser e por fazer, né? Ele é subjetivo, o antinomismo é subjetivo, né? Porque se eu vivo fora das leis, aceita pelo coletivo, pelo geral, eu vou ter leis próprias distorcidas, né? O indivíduo, então, dentro do antinomismo, ele busca fazer o que considera certo, independentemente do que está determinado. Então, aquele que vive e busca viver sem lei,
Ele busca fazer o que é certo, mas o que é certo para ele, não para o coletivo, não para o corpo. É o que é certo na visão dele. Então, ele acaba sendo e tendo uma posição meia que ou totalmente individualista. O indivíduo age autonomamente. Ele é autônomo nas suas ações e nas suas decisões. Age por conta própria, buscando para si o que é do seu interesse, só do seu interesse, sem se importar com as regras coletivas. Dá uma olhadinha aí em Filipenses capítulo 2, verso de número 4. Aqueles que vivem também no antinomismo, eles se tornam relativistas. Né? Por quê? Porque eles ignoram as bases normativas de valor que aprovam ou desaprovam os atos morais. Essa relativação entende que o que é errado para um pode ser certo para outro. O relativismo, na verdade, ignora os absolutos, né? Aqueles conceitos absolutos de certo, de errado. Então, eles não conseguem se adequar a essa regra. Então, todo aquele que quer viver sem lei, ele se torna individualista, ele vive também debaixo desse relativismo, ele se torna aí relativista. Muito preocupante isso. E encontramos muitas pessoas dessa forma nos nossos dias odiernos. Também acabam se tornando irracionalistas. Sim, irracionalistas. Leva, né? Porque essa atitude vai levar à ação impulsiva e emotiva, sem que sejam consideradas a diferença fundamental entre a resposta que se dá à regra e a que se dá ao princípio e para a regra que foi imposta. Ou seja, eu não me importo se vai doer em fulano, se ciclano vai sofrer, se o coletivo vai sofrer por causa da minha decisão, eu não me importo. Eu não me importo. Ela se torna uma pessoa literalmente impositiva e às vezes também amedrontada e punitiva, né? Porque ela tem medo da reação do coletivo e aí ela vai também trazer a punição, né? Ela vai se tornar uma pessoa que sempre vai querer punir, punir, punir o outro. Por isso, entenda, está debaixo do ordenamento divino que traz para nós as éticas essenciais ou conjunto de ética essencial é fundamental para o nosso bem-estar, para o bem-estar da coletividade, para o bem-estar do corpo e do corpo de Cristo. Então nós, como cristãos, devemos literalmente estar afinado, estar sintonizado com este conjunto de ética do reino de Deus para podermos, sem dúvida, ser testemunhas de Cristo. Não vamos ser como os religiosos que não aceitaram a Jesus, porque haviam engessado, enrijecido a lei. Lembrando que a lei, o código de ética do reino, o fundamento dele é o amor e o final dele é o amor. O final é o amor e o começo é o amor. Se tudo começou pelo amor e terminou pelo amor, tudo vai ser bendito para o reino de Deus. Fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.